As principais e mais influentes entidades representativas de juízes, procuradores, policiais federais, promotores e outras carreiras estão se mobilizando para realizar nesta quinta-feira, dia 22, ato público contra a lei do abuso de autoridade aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 14. Ao todo, 19 entidades vão fazer parte da manifestação em frente ao Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, às 11 horas da manhã. Em nota, a Associação de Juízes Federais, a AJUF, informou que os magistrados não são contrários à responsabilização de atos abusivos de autoridades, mas que o texto base aprovado enfraquece a independência do Poder Judiciário e do Ministério Público. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 5 de setembro para decidir se veta o texto da lei do abuso ou apenas alguns pontos nele contidos. Além desse protesto, foi marcado para amanhã um outro. O Sindifisco Nacional promoverá ato em todo o país no denominado Dia Nacional do Luto em favor da Receita Federal e dos auditores. Diz trecho da convocação, aspas, não podemos assistir passivamente à arrogância de quem, ao tentar acusar a Receita e os auditores de exorbitarem atribuições, exercem todo o poder fora dos limites da lei para ferir de morte o órgão e suas autoridades fiscais. Fecho aspas. Augusto Nunes, esse é o momento realmente de todas essas entidades que representam, afinal, juízes, procuradores e policiais zelarem pela independência e para que esses membros das categorias possam cumprir o seu dever para com a sociedade brasileira, de mandar para a cadeia todos os bandidos, de fazer a limpa no bom sentido da sociedade, não é sair exterminando bandido, mas é investigar, processar e punir. Augusto Nunes. Qual é a essência do que eles estão reivindicando? A possibilidade de continuar trabalhando com eficiência. Quem entende dos problemas da magistratura? Os juízes, de carreira, coisa que o presidente do Supremo, Toffoli, tentou 2 vezes, ele não conseguiu, foi reprovado no concurso, então ele não entende disso, quem entende é juiz. Quem entende do trabalho da Receita? Os que trabalham lá. Eu, se fosse governante, eu chamaria essa turma toda dizendo o que vocês querem para que se garanta a eficiência no exercício das funções que são atribuídas a vocês. E eu ouviria. O Supremo, repita-se, tem 11 advogados. São advogados, não são juízes. Eles estão lá julgando que foram indicados por um presidente da República e aprovados pelo Senado. Não tem nenhuma experiência de julgamento. Eu estou vendo a reação dos juízes com muito entusiasmo, porque eu vejo, olha, eu tenho um sobrinho que é juiz de direito, participou de um desses congressos aí, eles estão horrorizados com o que estão tentando os bandidos com o apoio de advogados. Advogado de defesa faz qualquer negócio. Esses que não têm princípios, porque só pensam em dinheiro, fazem qualquer negócio para libertar o freguês. Não é cliente, é freguês. E então, eles têm um Supremo formado só por advogados, não há um único ex-juiz de carreira lá, e fazem isso. Agora, tem que ser vetado, devem ser vetados pelo menos, se não na sua totalidade, o texto, todos os artigos apontados pelo Moro. É a maior autoridade brasileira em combate à corrupção e a organizações criminosas. Não há hesitação possível para o presidente Jair Bolsonaro. Veta tudo que o Moro pediu, porque ele tem razão. José Maria Trindade. Eu acho muito estranho, estamos passando uma fase muito diferente quando eu vejo juízes e procuradores saindo lá dos seus afazeres e falando fora dos autos para defender uma sobrevivência até da dignidade do trabalho, né? É muito estranho que isso tenha que acontecer, mas tem que acontecer. Eu admito casos, as pessoas relatam aqui, não há quem não conheça um caso de abuso de autoridade. E quando a autoridade abusa dos seus poderes é muito grave, porque ele fala em nome do Estado, né? Os policiais, por exemplo, detêm o monopólio da violência. Só eles podem ser violentos, contenção, atirar, como no caso de hoje, né? São os policiais que constitucionalmente detêm esse monopólio. Então, é muito grave quando há abuso de poder e em qualquer poder.
desde um funcionário que te atende mal e de forma arrogante, né, numa instituição qualquer, da pública, ou que seja estadual, federal, municipal, enfim, ou um juiz, ou um procurador, ou um policial. É muito grave. Mas por que os policiais, os procuradores e os juízes estão afinados? É porque eles viram ali uma vingança do poder legislativo. Isso não pode acontecer. O ministro Sérgio Moro selecionou... Primeiro, ele mandou uma nota técnica ao relator Ricardo Barros, mostrando os erros na legislação, e não se trata de erro, esquecemos, não, os erros grosseiros, né, que poderiam inviabilizar os setores que eu falei aqui. A nota técnica foi oficialmente enviada ao Congresso Nacional, então não foi por falta de aviso. E agora o ministro Sérgio Moro sugere 9 vetos ao presidente Jair Bolsonaro, e há no Congresso Nacional quem defenda, inclusive, veto total à legislação, para que o Congresso analise depois uma lei de abuso de autoridade. Eu sou tipo Miro Teixeira, que disse que a Constituição tinha que ter 2 artigos. O primeiro artigo: todo brasileiro deve ter vergonha na cara. O artigo 2º: revogadas as disposições em contrário. Eu acho que, nesse caso, o Congresso Nacional tinha que aprovar uma lei de abuso de autoridade muito grave, com apenas um artigo, né? Quem abusar das suas prerrogativas profissionais será punido. Revoga as disposições contrárias, pronto. E aí a Justiça ia analisar, e deve analisar, caso a caso, os abusos, e pronto. Não precisa descer a detalhes. Quando se desce a detalhes assim e atinge categorias, é sinal de reação, sim, do Congresso Nacional, ou seja, vingancinha parlamentar, que pode provocar uma paralisação da justiça brasileira. Eu queria fazer uma correção aqui, que me foi apontada pelo jornalista Felipe Vieira, o meu implacável amigo gaúcho. Ele lembra que o Luiz Fux ele foi promotor de justiça no Rio entre 79 e 82, quando ingressou na magistratura fluminense por meio de concurso público, tendo sido juiz de direito de 83 até 97, quando foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. Quer dizer, portanto, é ele a exceção à regra. E foi ministro do STJ também. Perfeito. Eu queria só chamar a atenção para alguns desses 9 pontos indicados pelo Sérgio Moro para o Jair Bolsonaro vetar nessa lei do abuso de autoridade, alguns dos quais eu critiquei aqui nesse programa. Com relação ao artigo 22, por exemplo, que trata da atuação de autoridades sem determinação judicial ou demais hipóteses previstas em lei, o Ministério da Justiça pede a supressão apenas do inciso 2, que trata da, aspas, esse que é o ponto importante, mobilização de veículos, pessoal ou armamento de forma ostensiva e desproporcional para expor o investigado à situação de vexame, fecho aspas. Segundo a assessoria especial do Ministério da Justiça, que é esse parecer encaminhado pelo Sérgio Moro, né? O inciso tem conceitos indeterminados e subjetivos, exatamente como eu falei aqui. E sua manutenção prejudicaria o próprio tipo penal. O parecer ainda pede a supressão, por exemplo, do artigo 26, abro aspas, induzir ou instigar pessoa a praticar infração penal com o fim de capturá-la em flagrante delito, fora das hipóteses previstas em lei. Fecho aspas. De acordo com a pasta, a criminalização proposta pode afetar negativamente a atividade investigativa em razão de a autoridade investigada atuar muitas vezes em uma zona cinzenta na distinção entre flagrante preparado e flagrante esperado. E, fecho aspas aqui, isso é uma parte mais técnica, obviamente, mas até para as pessoas leigas, quando você lê, Augusto Nunes, um troço que fala expor o investigado à situação de vexame, quem é que vai decidir isso? Haja subjetividade. Pois é. Forma ostensiva, quer dizer, para prender políticos poderosos, não pode chegar assim muita gente ao mesmo tempo, fazendo barulho, não pode tocar sirene, não pode pegar algema de jeito nenhum. Não pode bater na porta às 6 da manhã, que é isso. Exato, né? Olha que desrespeito. Isso é uma humilhação. Agora, Felipe, tudo somado, é uma lei de abuso, o Zé definiu tudo ali, mas é uma lei, a lei de abuso da autoridade é uma malandragem forjada para impedir que exista ou trabalhe com eficiência a Lava Jato. Quem for a favor dessa lei
é contra a Lava Jato, portanto, contra o combate à corrupção. Quem for contra a lei quer que o combate à corrupção continue. Ponto. É o resumo da obra.